Amém. Abre a tua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e nós vamos já ler o texto que Deus falou comigo a semana inteira, ministrou meu coração a semana inteira, falando deste grande amor de Deus por nós. Romanos capítulo 8, nós vamos ler de 31 a 39, vamos ler juntos lá. Esse texto tão precioso da palavra de Deus. Na verdade, na segunda-feira passada, quando eu estava fazendo um discipulado à noite com a minha irmã e o meu sobrinho que moram lá no Mato Grosso, e nós lemos esse texto, na hora Deus já falou no meu coração, e durante todos os dias dessa semana, esse grande amor de Deus foi algo que ficou contagiando no meu coração, e a palavra diz assim: o tema deste texto aqui é o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo de morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos porque muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós não podemos duvidar, porque o teu amor continua sendo derramado sobre a humanidade. Fala no meu coração e no coração de cada um que está hoje ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa nos trazer, pelo Teu Espírito, convencimento e certeza da verdade que aqui está contida. Que ao nos sentirmos amados, que possamos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é perfeito e o Senhor nunca falhará. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Quando Paulo escreve essa promessa maravilhosa deste amor de Deus que está disponível para todo ser humano, que está espalhado pela face da terra, Paulo não descarta a dor. Paulo não traz uma vida bonitinha que nós poderíamos chamar de azulzinha e rosa. Paulo não traz uma vida de conto de fadas. Paulo não traz uma vida perfeita, porque a vida perfeita será na vida eterna, mas ele traz os percalços dessa vida aqui, nessa jornada, mas ele consegue trazer este amor de Deus que não vai mudar diante das circunstâncias. Paulo aqui nos traz esse conceito de que essa vida, que essa jornada é feita por caminhos macios e suaves em algum momento, em outros cheios de espinhos e extremamente doloridos. E que esse envolver da história que Paulo nos traz, que nos leva por caminhos difíceis, mas que nos leva a crer e a buscar a confiança de que este amor de Deus continua disponível e sendo derramado sobre a minha vida e sobre a tua. Existem situações que nos alimentam a nossa alma e que nos trazem em alguns momentos da nossa história uma dor tão profunda. Alguns entram no que nós chamamos de desespero, que é a falta da esperança. Quando você pega a palavra desespero e você tira o início dela, a esperança morre
E então toma-se conta o pânico, a angústia, porque não se tem a certeza deste amor de Deus, não tem a certeza que este amor transformador garantiu para nós algo para a vida eterna, ou seja, a vida eterna. Quando nós não temos essa compreensão e não vivemos essa compreensão, então nós não conseguimos talvez entender este texto. O apóstolo Paulo, que escreveu este texto, sabia muito bem o que era passar por essas coisas que ele escreveu. Talvez você escute e pense, Paulo escreveu porque ele está lá, inclusive na Bíblia, e foi um homem lá usado por Deus. Vamos nos lembrar que Paulo foi um homem que perseguiu cristãos, era um doutor ali na palavra, mas que quando teve um encontro com Jesus, começou a passar por estes percalços, esses espinhos, estes caminhos difíceis por conta do Evangelho, e aqui Paulo está trazendo um testemunho dele. E Paulo que esteve preso em masmorra, Paulo que foi morto, Paulo que foi açoitado, Paulo que foi perseguido por causa do Evangelho, Paulo consegue dizer, quem nos separará do amor de Deus? Paulo traz aqui alguns pontos, e nós já vamos olhar esse texto em sequência. Ele traz aquilo que eu e você precisamos ter hoje. Hoje, dia 7, dia 6 de maio, junho, meu Deus, não estou em abril ainda. 6 de junho de 2021, agora são 11 horas e 5 minutos. Paulo está dizendo aqui, através da sua palavra, deixado na Bíblia para mim e para você, Paulo está dizendo através das linhas que nós lemos aqui, assim como eu sofri, você também sofrerá, mas nada vai te separar do amor de Deus. Eu não sei se você consegue, nos teus momentos de dor, nos teus momentos de angústia, nos teus momentos de aflição, sentir o amor de Deus. Se você não consegue, você precisa experimentar e pedir que o Senhor te ajude. Mas para isso nós precisamos dessa entrega que nós cantamos na primeira canção. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, porque, gente, tem algo que nós precisamos entender, é que nós não somos nosso, nós não pertencemos a nós, os nossos filhos não pertencem a nós, a nossa casa não pertence a nós, o nosso trabalho não pertence a nós, nada é nosso, tudo é dele. Inclusive nós pertencemos a Ele. E quando nós trazemos isso como verdade e vivemos essa verdade, nós então começamos a descansar nele e começamos a entender esse grande amor de Deus pela humanidade. E nós começamos a conseguir descansar, mesmo nos dias de luta e nos dias de dor. Apesar de tão severo sofrimento, Paulo sabia que não caminhava para um fim trágico, mas ele avançava rumo à glória, para receber o reto juiz e o juízo da sua recompensa. Paulo aqui, quando olhava as suas dores, quando olhava os seus problemas, quando olhava as suas lutas, ele sabia que ele não estava caminhando, desculpa aqui a comparação, como um animal que vai para o matadouro, mas ele sabia que ele estava caminhando para aquilo que Cristo queria da vida dele, e que lá no final teria então um final feliz. Aqui sim, você pode trazer o conceito do conto de fadas, mas aqui não é conto de fadas. Aqui é presente de Deus. Nós caminhamos, passamos pelas dificuldades e precisamos trazer essa certeza para que enquanto nós estamos caminhando, nós vamos nos lembrando a cada dia das nossas batalhas, que existe algo prometido para mim e para você e que vem de Deus, e Deus não é homem que mente, aquilo que Ele prometeu e que está na palavra dEle, Ele vai cumprir. E enquanto nós caminhamos com Ele, seguros na mão dEle, muitas vezes no colo dEle, nós sabemos que existe uma recompensa preparada para todo aquele que o obedece e o ama. E é assim que Paulo fazia aqui. Foi a graça de Deus que enche aqui a vida de Paulo e que nos enche com essa esperança, mesmo ao lado da morte. Foi a graça de Deus que levou Paulo a dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você consegue dizer esse texto? Você consegue trazer ele aí no teu coração e olhar para você agora, neste momento, fechar os teus olhos e perguntar para você mesmo assim, se Deus é comigo, quem será contra mim? Não coloque isso no parâmetro deste mundo. Não coloque isso nas lutas que vêm aqui, mas coloque isso neste mundo espiritual. Coloque isso nessa certeza que você precisa ter. E mesmo que alguém aqui neste mundo venha contra você, lembre-se que Deus é contigo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nenhum homem, nenhum ser humano tem capacidade de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor, se ele estiver separado de Deus.
Mesmo quando estamos com Deus, nós sofremos diante da dor, porque a dor, a morte, tudo que temos vivido nos últimos meses da nossa história, a humanidade tem vivido, tem levado o homem ao ápice, talvez, do medo, do pânico, desta angústia, desta incerteza que nós vivemos. E isso precisa ser mudado ou transformado diante dessa presença soberana de Deus, e eu e você aqui em meio, é como se nós estivéssemos, eu tenho a impressão às vezes que estamos como que num filme, e que em algum momento eu vou acordar, e que eu vou pensar, e eu vou poder contar aqui no púlpito, dizer assim, gente, tive um pesadelo, nós vivemos, no meu pesadelo, era como se ele aturasse 1 ano e pouco, e aconteciam tantas coisas, e tantas pessoas morriam, e nós ficávamos trancados dentro de casa. Como gostaria de abrir os olhos e olhar para a história e poder subir aqui e dizer, gente, eu tive um pesadelo. E eu sei que você também. Mas nós sabemos que não é um pesadelo e é real. Mas assim como é real o momento que vivemos, essa palavra é tão real ou maior que ela, que precisa vir como esperança no meu e no seu coração, para nós olharmos para tudo isso que nós vivemos e para aquilo que nós ainda não sabemos o que iremos viver, mas caminharmos aqui firmes, segurados na mão do Senhor e saber que nada vai nos separar do amor dEle. Eu não sei se isso traz paz no teu coração, mas no meu traz. É preciso entender, irmãos, que nem sempre seremos poupados. É preciso entender que não estamos numa redoma contra as coisas do mundo para passar os percalços que as pessoas passam. É preciso entender que teremos dor, mas que vem o sopro do Espírito como alívio. Nós precisamos entender que nem sempre a cura vai vir como nós queremos, que nem sempre Deus vai fazer no momento que pedimos, que nem sempre Deus vai fazer acontecer como nós desejamos, mas ainda assim, nada nos separa do amor de Deus. Há algumas pessoas que talvez não aprenderam bem sobre a soberania de Deus e sobre a identidade de Deus, e nem sobre a sua, tem uma relação com Deus que entende que Deus só está ao seu lado se Deus fizer o que quiser. E essa é uma grande mentira, que talvez uma distorção teológica foi colocada no coração das pessoas, ou às vezes até porque a pessoa não quis aprender mesmo da palavra e ele vive isso como se fosse uma certeza que ele tem. E eu tenho dito aqui nos púlpitos que Deus não é um produto de prateleira ou um supermercado onde eu vou lá buscar o que eu quero e viro as costas e ando, mas os projetos, os propósitos dele são soberanos. E aqui sim nós vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas dores, mas nada vai nos separar do amor de Deus. E eu gostaria imensamente que ao terminar esse culto hoje, daqui a pouco, que você tivesse essa certeza no teu coração. E que você, embora ainda sofrendo, sentindo a dor, mas tivesse essa certeza e que ela te ajudasse a se colocar em pé e continuar a caminhar, porque enquanto nós estamos aqui, nós temos uma história para cumprir, e essa história é para cumprir para a honra e glória dEle. E por isso a gente é convidado a mudar o foco e o caminho, então, da nossa vida. O Salmo 63, verso 3, diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. 2 Coríntios 2,9 diz que a graça de Deus nos basta. Momentos onde o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos vários textos que vão nos levando a entender que a vontade soberana de Deus é melhor sobre a nossa história e sobre a sua. E aqui, lembrando novamente as palavras aqui que Paulo nos traz neste capítulo 8, nós podemos entender que nem a morte tem o poder de nos separar de Deus e do amor de Deus. Quando nós perdemos pessoas, e nós perdemos tantas neste período, pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, pessoas que declararam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sim, faz a diferença. Entregar a sua vida a Jesus é a melhor decisão que você tem desde o dia que você nasceu, embora lá você ainda era criança, você não tinha compreensão. Mas a partir do momento que você teve compreensão, se você ouviu falar de Deus, se você acreditou em Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, e isso é feito de uma forma muito simples, conforme a palavra em Romanos nos diz, que se com sua boca confessar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, então você tem a vida eterna, e isso muda o rumo da tua história, mas não só aqui. Nossa, e o que muda aqui? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim.
E Ele vai começar a me dar discernimento, a me orientar, a me conduzir a viver aquilo que Deus quer aqui neste mundo, não só como cidadão dessa terra, mas como cidadão do céu aqui. E Ele vai me levando a mudar aquilo que talvez desagrada ao coração dEle. Mas essa palavra me traz a certeza que, além deste presente do Espírito de Deus, do cuidado de Deus sobre a minha vida aqui, eu tenho a certeza que o dia que eu morrer, exceto que Ele volte antes, eu tenho a certeza da vida eterna. O que é a vida eterna, pastor? É o que acontece comigo e com você após a morte. Nós temos dois caminhos. Ou eu vou para o inferno ou eu vou para o céu. Não existe meio termo. Não existe outra opção. Você foi criado pelas mãos de Deus. O Senhor colocou sopro de vida sobre a sua narina. E você é especial para Deus, e Deus tem preparado para você um lugar maravilhoso para você viver na presença dEle. Quando nós voltamos à origem daquilo que deveria ter sido e não ter perdido no começo da criação do mundo. Por isso, Paulo diz, nada nos separa do amor de Deus, exceto se você não quiser tomar essa decisão. Não permita que as circunstâncias hoje te afaste do Senhor, porque nada pode afastar você do amor de Deus enquanto você tem vida. Mesmo que você diga que não acredite em Deus, mesmo que você diga que você está revoltadinho com Deus, mesmo que você comece a ficar indignado com Deus, o amor de Deus por você continua disponível. Existe um momento que estanca essa possibilidade, que é o momento em que você morre, ou quando abrir os céus e Jesus voltar em poder e glória, e então a decisão já deveria ter sido tomada. Por isso, neste púlpito, temos pregado tanto e feito apelo, convidando você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, dizendo para você, hoje é dia, porque inclusive a morte pode não te separar do amor de Deus, mas a decisão está nas tuas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eu me lembrei de uma canção, quando eu estava preparando este louvor, lembrei de uma canção quando estava preparando essa pregação, que fala que segurança eu tenho quando eu sei que eu sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus. Que segurança que traz na minha vida e na sua, saber que nós pertencemos a Ele. E aí a gente vai caminhando no meio dessa batalha, no meio dessa guerra que está travada, e a gente começa a ouvir tiro de um lado, tiro do outro, terremoto de um lado, terremoto do outro, mas a nossa segurança está porque nós estamos caminhando com Ele. Paulo, nessa carta aqui, no capítulo 8, de 19 até o 39, afirma que sobre os que estão salvos não há mais nenhuma condenação e que esses jamais serão separados do amor de Deus. Nesse texto, Paulo nos mostra que o sofrimento de hoje não pode ser comparado com a glória que está para nos ser revelada. Você consegue entender isso? Tem dor hoje? Tem, mas a dor de hoje é menor do que aquilo que está por vir, que é a glória de Deus. Então isso nos estimula a continuar, e a continuar com Ele e não sem Ele. Isso nos estimula a continuar tendo esperança, porque embora aqui nestes dias estamos sofrendo, mas em breve tudo vai passar. E tudo mesmo. Esses dias não sei com quem estava conversando e falando que às vezes nós achamos que Deus deveria preservar todos aqueles que são dele, mas até na Bíblia nós olhamos todos os que passaram por aqui também foram para a glória, porque um dia cansa esse mundo. Porque dói o nosso coração? Porque nós nascemos para estar na presença gloriosa de Deus. E aí, por causa do pecado que entra no mundo, nós perdemos então essa grande oportunidade. Paulo nos mostra aqui que aquilo que está por vir, ou seja, essa glória futura, não pode ser comparada com a dor aqui. E eu preciso ter esta convicção no meu coração. Nosso caminhar aqui enquanto sofremos não é para um túmulo gelado. O meu e o seu caminhar aqui neste mundo, enquanto nós estamos aqui, não é para um momento de derrota. Não é para um momento em que colocarão a gente num caixão ou nos cremarão, depende da sua opção, daquilo que você escolheu, e as pessoas dizerem foi o fim. Não, não é o fim, é o começo. É o começo da volta para casa, é o começo de estar na presença de Deus, é o começo da falta de dor, é o começo de não ter mais lágrimas, é o começo da plenitude. Viva aqui esses dias com grandiosidade, sabendo que o Senhor está te cuidando, mas viva almejando a estar na presença do Senhor o dia que Ele decidir o teu momento.
Nós precisamos ter isso como certeza no nosso coração. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Nossa, e aí a gente fica querendo que esse mais que vencedor é aqui. Ah não, eu quero ter um carro chique para as pessoas olharem e dizer, olha, aquele é vencedor. Gente, não é desta vitória que Cristo está falando. Não é no tamanho da minha casa, não é nas roupas de marca que eu uso, não é naquilo que eu posso ostentar, no saldo da minha conta corrente, não é essa. A grande vitória, nós somos mais que vencedores porque a morte não nos vence. Nós somos mais que vencedores porque o dia que nós encerramos essa jornada aqui, nós começamos a jornada nova na presença de Cristo. E eu amo o texto lá de João que fala que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que crê já passou para a vida eterna. Essas palavras que o Senhor nos deixa como orientação, como esperança, precisa ser parte da nossa história. A criação, ou seja, eu e você, precisamos aguardar ansiosos a manifestação do Filho de Deus, quando então nós, os seus filhos, seremos levados para a casa celestial. Aqui ele fala que os gemidos da criação não são de desespero, mas de esperança. Ele fala aqui que enquanto nós aqui caminhamos e gememos aqui neste mundo de dor, esse gemido não deve ser de desespero, mas de esperança, de novo, caminhando e pensando aqui, nós precisamos trazer isso na nossa mente diariamente. Eu sei que isso vai passar, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a vitória está chegando, eu sei que a vitória é garantida, porque ela é garantida no nome dEle. E então nós conseguimos experimentar este amor grandioso de Deus. Profecia de Isaías, capítulo 11, versos 6 e 9, diz que lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Isaías, lá, 700 anos antes do nascimento de Cristo, profetizava aquilo que nós aguardamos desde a morte do Senhor, que é quando tudo retornará, e nós poderemos, então, experimentar desse grande amor de Cristo. Quero trabalhar alguns textos aqui, alguns versos deste texto com você, para a gente refletir sobre eles. Neste capítulo 8, de 35 até o verso 39. Abre lá a tua Bíblia comigo, para a gente poder olhar juntos aqui. No verso 38, no verso 28, a palavra diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Deus chamou de acordo com o seu plano. E nós temos aqui uma afirmação de Paulo para mim e para você, no capítulo 8, verso 28, aqui do texto de Romanos. Ele diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E aí alguns podem dizer, mas quem Deus chamou? Deus chamou a todos. Mas se eu amo a Deus, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que eu e você não tenhamos entendimento. Nós gostamos de dizer esse texto, mas é difícil viver. Se eu amo a Deus, tudo aquilo que acontece, Ele acontece para o bem. Se eu amo a Deus, tudo aquilo que Deus está fazendo é perfeito, e não cabe a mim questionar, determinar, exigir, porque Ele é Senhor e eu sou servo. Eu tenho temor de ouvir quando pessoas determinam. Eu tenho temor de ouvir quando pessoas, de uma forma, numa oração, às vezes até como uma empáfia, tentando dizer para Deus o que é para Deus fazer. Quem somos nós, na fila do pão, para chegar diante de Deus e querer ensinar ao Senhor aquilo que Ele precisa fazer? O nosso amor a Deus precisa vir acompanhado de obediência e de entender que Ele é soberano e que mesmo que doa, ainda assim, o amor dele continua conosco e a história continua. Então, no verso 28, nós temos uma afirmação. No verso 31, na sequência,
Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? E ele mesmo responde: ninguém. Se aproprie dessa palavra. Tome isso como palavra de Deus para você, porque é dele. Ninguém pode nos vencer, e como nós dissemos há pouco, nem a morte nos detém. Então olhe para as lutas e não olhe ela na perspectiva humana, olhe ela na perspectiva de Deus. Olhe para as lutas não na desesperança daqui, mas na esperança de que Deus tem vitória para você. Olhe para as coisas que acontecem aqui, mas nessa certeza que o Senhor está contigo em todo o tempo. E essa afirmação, que Paulo traz no final, que primeiro ele faz essa pergunta: se Deus está do seu lado, primeiro que para Deus estar do seu lado, nesta proteção você precisa ter declarado a Ele. Porque Deus só vai agir sobre a sua vida quando você permitir. Deus não invade a sua história. Deus não vai obrigar você a abrir a porta para Ele entrar. Mas Ele continua te acompanhando, esperando o momento da sua decisão. E se assim de fato você fizer, essa palavra passa a ser verdade para você. No verso 32 nós temos outra afirmação. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Paulo aqui está colocando, não em prova, mas nos trazendo a lembrança de que Deus nos entregou o seu Filho. E aí quando a gente fala do amor de Deus, talvez para você relembrar, o que você entregaria por amor a alguém? O que você doaria por amor a alguém? Você doaria o seu carro por alguém? Você doaria a sua casa por alguém? Você doaria a sua esposa, o seu marido por alguém? Você doaria o seu filho por alguém? Você doaria a sua vida por alguém? Foi exatamente isso que o Senhor fez. Quando o Senhor entrega o seu filho na cruz, quando Jesus vai para a cruz, que não era um acidente, não era falta de poder, mas era uma decisão dos projetos de Deus. Ali Deus prova o seu grande amor pela humanidade. E aqui, quando Paulo faz essa afirmação, ele está dizendo assim: nunca ninguém te amará como Deus te ama. Nunca ninguém te amará como Deus te ama. Essa é outra verdade que eu gostaria que você mantivesse no seu coração nesse dia. Nunca ninguém te amará como Deus te ama. No verso 33 e o verso 34, Paulo nos faz uma outra pergunta e ele diz assim: quem acusará a quem Deus escolheu? Ninguém, ele responde, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Paulo responde: ninguém, pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e ele pede a Deus em nosso favor. Paulo está trazendo a justificação. Nós estávamos condenados, nós fomos expulsos do paraíso, nós fomos expulsos juntos com Adão por causa do pecado, mas Deus continuou nos amando e Deus providenciou, através da morte de Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença dEle, a presença gloriosa, que é essa vida eterna que nós tanto falamos. Se Deus assim permitiu, se Deus assim fez, quem poderá nos condenar? E foi essa parte do texto que eu estava conversando com a minha irmã e com o meu sobrinho, ele é advogado, e a gente falando sobre isso, e ele disse assim: tio, espero, Hugo, que você esteja vendo essa pregação, senão eu vou te mandar o link depois para você ver. E ele disse assim: tio, se um advogado criminalista pegar esse texto bíblico aqui, complica, né? Se até Deus perdoa, porque os homens não perdoarão. Se até Deus perdoa, porque nós queremos julgar aqueles que Ele perdoou. Se nós, que somos pecadores como todos os outros, gostamos de nos sentir amados de Deus, por que aquele que nós gostamos de colocar chavão e queremos condenar pelo nosso conceito? Porque eles não podem experimentar o amor de Deus. Então, o próprio Paulo responde, no verso 37, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele começa a especificar essa parte maravilhosa do texto. Preste atenção em cada palavra dessa. Nem a morte te separa do amor de Deus, e nem a vida.
porque às vezes estamos aqui e queremos estar longe de Deus, mas eu digo para você, volta para os braços do Pai, porque só você pode te impedir desse grande amor. Nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do seu ou do amor de Deus, que é nosso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que nós terminássemos esse momento de reflexão da palavra de Deus, trazendo como verdade isso na nossa vida, trazendo como esperança para a nossa vida, trazendo como brilho no nosso olhar diante do momento que nós estamos vivendo, trazendo diante da dor das perdas que temos experimentado, trazendo talvez em alguns momentos no nosso escondido, quando estamos nós lá quietinhos na nossa cama e vem lá o pânico e vem a desesperança e vem o desânimo, que nós possamos encharcar o nosso coração e todo o nosso ser e a nossa mente com essa certeza de que nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. E que nós possamos fazer disso uma verdade na nossa vida. Eu disse hoje para o pessoal do louvor, antes de nós orarmos, passamos sim por um momento difícil, mas temos sim um evangelho para ser levado. Passamos sim por um momento que temos vontade de ficar em casa escondidos sem falar com ninguém, mas temos um Deus que nos chama a nos colocar em pé e proclamar a sua palavra, porque muitos estão sendo recolhidos sem saber dele. Este amor de Deus precisa ser contado na minha vida e na sua vida, para que pessoas que não conheçam a Jesus possam saber que Ele tem preparado para depois algo que também não os separa do amor dEle. Que eu e você possamos nesse dia fazer da nossa vida essa declaração e essa certeza, e que possamos viver este grande amor de tal forma que o Senhor nos instrumentalize, mesmo no meio da dor. Que enquanto nós estivermos caminhando neste momento de luta, neste momento de batalha, que enquanto estamos caminhando neste momento difícil, que embora nós possamos estar com a dor, mas possamos distribuir do amor de Deus para aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que nós possamos exalar o cheiro de Cristo, mesmo que doa, porque o Senhor nos usará para a honra e glória do nome dEle. Quero chamar o pessoal do louvor, eu vou orar já encerrando o nosso tempo de culto, e nós cantaremos de novo essa canção tão linda que fala: quem pode nos separar do amor de Deus? Eu quero convidar você hoje, às 16 horas, a Igreja Batista do Jardim Pinheiros estará lá no Congresso Esperança, que está acontecendo desde sexta-feira, e eu estarei participando, representando a igreja, com o tema Igreja Relevante Leva Esperança, contando um pouco daquilo que Deus tem feito aqui e através da nossa vida. Pai, te agradecemos pelo teu grande amor. Agradecemos pelo teu grande amor que nos constrange. Sabemos que nada pode nos separar do teu amor. Sabemos que nada, Deus, exceto a nossa falta de decisão em caminharmos na tua presença. Então eu quero pedir que nessa manhã, em nome de Jesus, se existe alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor, que possa fazê-lo e que possa ter a certeza deste teu amor que transcende ao tempo, até porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da história, e que ao assimilarmos essa certeza do nosso coração, que possamos nos alegrar e viver como salvos, contando ao mundo que o Senhor está voltando, mas que o teu amor está disponível. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de ti. Fique firme, não desanime, o Senhor é contigo.